Watch nos Estados Unidos. Olha, Lacombe, Silvio, já há muito tempo eu falo dessa lei Magnitsky, porque eu tenho um amigo que é um grande articulista do Partido Republicano, trabalhou com Reagan na Casa Branca, trabalhou com Reagan quando Reagan ainda era governador da Califórnia, depois foi para a Casa Branca com Reagan e continuou muito influente no Partido Republicano. E converso bastante também com o filho do Reagan, o Michael Reagan também. E há mais ou menos um ano e meio, eu contando tudo, né? Porque muitos se interessam, assim, o Reagan se interessava muitíssimo pela América Latina, muito pela América do Sul, muito pelo Brasil também. Inclusive, uma das discussões, né, saudáveis dele com a Margaret Thatcher foi na época dos Falklands, porque a Margaret Thatcher disse para o Reagan: eu não vou discutir, vou chegar ali, vou chegar chegando, chutando a porta. E o Reagan pediu para ela: não, quem sabe você possa ser um pouco mais diplomática, porque a gente precisa da Argentina na América do Sul para estancar o crescimento do comunismo. A gente precisa. E a Margaret Thatcher disse: não vou negociar nada. E realmente, né, o imbróglio ali das Falklands durou acho que 52, 53 dias. Mas eu estou falando isso para ilustrar que existe uma preocupação, sim, com o Brasil, com a América Latina. Eles sabem do Foro de São Paulo, eles sabem das ligações do Lula com os comunistas, com o Ortega, com os ditadores cubanos, com a família Castro. Eles sabem de tudo isso. Então, eles acompanham o Brasil como uma série da Netflix e vivem me perguntando. E mais ou menos há um ano, eu contando como a coisa realmente tinha perdido a mão, que a Suprema Corte tinha perdido a mão, que o Alexandre de Moraes, a caneta ficou completamente enlouquecida, esquizofrênica e que precisava de uma camisa de força ali naquele ministro da Suprema Corte que de juiz não tinha e não tem absolutamente nada. E foi exatamente esse articulista que me disse: olha, existe uma lei, imagina, ele tem quase 80 anos, ele acompanha a política toda dos Estados Unidos, do mundo. A gente sabe que os Estados Unidos são o grande farol da liberdade no Ocidente, e ele que foi o primeiro a me dizer: olha, existe uma lei, e me falou, a lei Magnitsky, tal, tal, dá uma pesquisada nisso aqui, porque eu acho que isso, se o Donald Trump vencer, eu acho que essa lei pode ser uma lei que possa entrar nesse caso do Brasil. E eu comecei a realmente ler sobre a lei, porque ele tinha me cantado essa pedra, e realmente encaixava tudo. Existe uma série de. Existe uma checklist para Magnitsky, pelo que depois eu andei conversando com outro assessor do Senado, que não é o assessor de um senador, é um assessor do Senado. Aí, se você quiser falar com algum outro senador, ele te coloca em contato com o assessor daquele senador. Mas ele estava me explicando quando eu comecei a perguntar, antes das eleições, inclusive, americanas, e ele disse que há um checklist dessa Magnitsky. E hoje o Brasil completa. Ele faz o bingo da lei Magnitsky. Ele entra em tudo, ele entra em absolutamente todos os quadradinhos: direitos humanos, inconstitucionalidades, perseguições políticas, desrespeito ao devido processo legal, juízes, né? Eles são considerados juízes, embora não são juízes, mas eles são considerados juízes da Suprema Corte, juízes que são autoritários, políticos, ativistas, que não atentam à Constituição. É uma checklist um pouquinho grande e o Brasil faz o bingo da Magnitsky. E aí entra todas as sanções, que muita gente acha que é só perder o visto ou a entrada nos Estados Unidos fica proibida, mas não é. Você simplesmente abrange, as sanções elas abrangem
um enforcamento econômico, cartão de crédito, todas as empresas, todas as ligações econômicas e financeiras que passam pelos Estados Unidos com empresas americanas pelo mundo, a pessoa vira um pária, um pária. Banco, Netflix, Airbnb, tudo isso, tudo isso. E aí que vem uma coisa interessante. Alguém pode falar assim: é só usar a conta da mulher, é só usar a conta do filho. Pois bem, se por acaso há a tentativa de burlar a sanção, as sanções usando outros nomes, outros familiares, vai pegando todo mundo, porque há denúncias, eles ligam um alerta naquela pessoa e todos em volta daquela pessoa. Automaticamente não são todos os membros da família que entram nas sanções, mas se há tentativa de burlar as sanções da Magnitsky, vai pegando todo mundo. Isso já aconteceu com promotores e juízes na Rússia. Vai pegando o filho, vai pegando a esposa, e agora também o que vai entrar na mira é essa, digamos, essa pornografia jurídica das empresas, né, dos escritórios de advocacia, das mulheres dos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive com ações nos Estados Unidos. Ou seja, na última semana, para finalizar, peço perdão para o comentário um pouco longo. Eu entrei em contato com mais uma pessoa ali do alto escalão do Departamento de Estado, que foi esse articulista, inclusive, que me colocou em contato com ele, e ele disse o seguinte: eu mandei uma mensagem para ele e ele disse o seguinte, vou ler literalmente a mensagem, que o Departamento de Estado está aguardando o Departamento de Tesouro concluir o parecer sobre as consequências econômicas das sanções, mas o processo está bem avançado e aí já não é mais na teoria. Ele disse que já está avançado com análise de provas e entrevistas de testemunhas. Ou seja, já saiu da esfera do papel e da esfera teórica. E aí ele disse também que eles estão analisando vários casos nesse quebra-cabeça grande em relação ao Brasil, e disse que um dos casos, né, isso eu já tinha ouvido de outra pessoa também, e agora ele confirmou, ele disse que um dos casos que agora eles estão prestando muita atenção na condução dos atos golpistas, mas que um dos leading cases, que é um dos casos que lidera todo esse aparato das sanções na Magnitsky, é justamente o caso do Felipe Martins, tanto em relação às violações de direitos humanos continuadas, que ele fala, ou seja, foi preso agora na prisão domiciliar, mas principalmente em relação à entrada fraudulenta, à fraude nos Estados Unidos. Então, eu peço perdão pela extensão, mas eu queria dar o contexto todo da Lei Magnitsky para vocês. Agora, de novo, não há tic-tac, não há 72 horas, vai ser o tempo dos americanos. E também naquele núcleo jurídico, vejam vocês, no núcleo jurídico tinha o padre José Eduardo estava no núcleo jurídico do golpe. O que o padre José Eduardo estava fazendo no núcleo jurídico do golpe? Meu Deus! E nesse núcleo jurídico está também Felipe Martins. No entanto, o padre José Eduardo, a denúncia não foi aceita com o nome do padre José Eduardo, mas o Felipe Martins, porque o Felipe Martins é um chaveirinho, né, do Alexandre de Moraes. Tem alguns nomes nessa história toda que o Alexandre de Moraes ele tem verdadeira obsessão. É Felipe Martins, é Daniel Silveira, o próprio Paulo Figueiredo também, Alan dos Santos. Então, você
não para nada em pé, Lacombe. Chega uma hora, nós comentávamos essa semana no Oeste Sem Filtro, né, Silvio? Chega uma hora que a gente não tem mais o que falar, porque é tudo tão absurdo, nada para em pé. As fontes não batem, as informações não batem, as narrativas não batem, é o que o Silvio disse. Mentira, uma hora cai, não tem como se sustentar de pé durante muito tempo. Né? Você pode enganar alguns durante muito tempo, mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo. E aí o que acontece, Lacombe, é que nós ficamos analisando páginas completamente esquizofrênicas da nossa Suprema Corte, analisando a nossa Constituição. Não tem ordenamento jurídico. Então, juristas como o doutor Ives Gandra, professores como o professor André Marcília, que está sempre aqui com a gente também, eles não entendem mais o que fazer, o que falar, porque tudo já foi desrespeitado. Ah, mas o ordenamento jurídico diz que. Eles deram de ombros para o ordenamento jurídico, eles deram de ombros para a Constituição. Eles não estão nem aí para nada mais. E o mais triste disso tudo é que nós temos que depositar as nossas esperanças lá fora, nos Estados Unidos, no Congresso americano, porque o nosso Senado é covarde, é acovardado, não foi assim que o Lula disse, né, sobre o Supremo, uma vez? O nosso Senado, que é a nossa ferramenta de freios e contrapesos, que poderia frear tudo isso que está acontecendo, também não está nem aí, todos com medo, todos covardes, nenhum com um pingo de coragem e dizer: peraí, eu vou defender a Constituição. Eu faço parte de uma ferramenta importantíssima da nossa República e que, no caso de um Supremo completamente destemperado, sem freios, eu preciso ser acionado e eu vou acionar esse freio. Mas não temos, e aí, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, nós ficamos à mercê dos americanos, só que eles têm o tempo deles. Eles não vão atropelar a Constituição americana. Não adianta. Não existem canetadas, não existem inquéritos de ofício ou ordens de ofício. Tudo é analisado minuciosamente. E aí, agora o nosso tempo, infelizmente, é o tempo dos americanos, porque o nosso Congresso não tem coragem. É o negócio do abrido, dos cidadãos, né? Do Problema. problema, do irresponsável. E é uma pessoa que chama de regulamentação o que existe na China. E ela é Salma de daquela. palmas. Salma de palmas. Salma de palmas. Ela falou salma de palmas, mas a gente tem brincado que deveria ter sido salma de palvas, né? Já que é o trocadilho do carilho, né? Uma transmissão de transmimento de pensação, umas coisas assim. Mas a Janja é aquela que está dizendo aí, nenhum protocolo vai me calar. Quer dizer, ela quer a liberdade de expressão para ela, né? E ela quer a censura para todos os seus opositores e as pessoas de bom senso, que ela não tem absolutamente, né? Óbvio, né? E nem é inteligente, vamos combinar, né? Nada. Agora, é impressionante como agora o atentado à soberania brasileira pelos americanos agora sumiu, né? Agora você pode pedir ajuda da ditadura da China para regulamentar, para regular, para censurar as redes sociais no Brasil. Olha, é lamentável esse tipo de declaração no Brasil de 2025, no mundo de 2025, no mundo livre, no Ocidente, mas vindo da Janja, né, que é aí parceira de amigo de ditador, né, corrupto. Que mais? Qual era a lista? Como é que era a lista, Silvio? É corrupto, amigo de ditador.
Um A, a lista que não ladrão. podia falar, como é que era? Eram cinco, eu estou lembrando de três. E o Augusto É, falou cinco ao vivo. não podia chamar o Lula de ladrão. Corrupto, São os que eu me recordo aqui. ladrão, Apoiador corrupto, de assassinato de bebê no a- ventre da mãe. amigo de ditador, enfim, não podia, mas ela é exatamente a dama disso tudo. Agora, o Lula disse esses dias que a Janja pode falar porque ela não é uma pessoa de segunda classe. Eu só acho que ela é uma pessoa sem classe, nem primeira, nem segunda, nem terceira, é uma pessoa totalmente sem classe. Sem classe para falar, sem classe para se vestir, sem classe para conversar, sem classe para dar entrevista. É aquela pessoa que não salva absolutamente nada, nada. Ela não acrescenta em nada. Ela não chama atenção para uma causa social, para o Rio Grande do Sul, para crianças, sequer para os animais, que ela foi lá salvar o cavalo e depois nunca mais falou de animais, e eu sou uma defensora dos animais também. É, nada. É uma pessoa completamente inútil na nossa vida política e que hoje o Silvio talvez deva saber até mais do que eu. Tem gente da base do governo dizendo que ela só atrapalha. E, de novo, eu vou falar mais uma vez. Eu li todas as 272 páginas da denúncia da PGR. Passei a noite lendo. Inclusive, eu fui para o tweet, era acho que 5 da manhã no Brasil, e a Paula Leal, nossa querida âncora do Oeste Sem Filtro, me mandou uma mensagem no WhatsApp, mas você caiu da cama? Eu falei, não, eu não fui para a cama ainda, estou aqui lendo a denúncia da PGR. E ela disse, eu também. Então, você fica esperando, é como um livro ali que você fica esperando. Agora vem a minuta, agora vem um plano um áudio do Bolsonaro dizendo nós vamos sequestrar todo mundo, porque primeiro vem uma introdução de 20 páginas, que é mais ou menos assim, agora eu preciso que você venha para o meu lado, porque eu vou te contar uma história, são 20 páginas de por favor, acredite nas outras 252. E você fica esperando, esperando, esperando. Primeiro que o nome o nome Jair Bolsonaro, até a página 142 não aparece. Aí começa a falar presidente, presidente, depois da página 145 aparece Jair Bolsonaro. É impressionante. E a tal minuta não aparece em lugar algum. Vejam, nós estamos falando de pessoas presas por causa da minuta, pessoas com tornozeleira eletrônica por causa da minuta, esse circo todo na nossa Suprema Corte por causa de uma tal minuta, e essa minuta não existe. Não está em lugar algum. A Polícia Federal não tem a minuta, a PGR não tem a tal minuta. E quando alguém, numa reunião, fala que estavam conversando em cima de um tal documento, a pessoa fala: não, eu não vi o documento. Eu não concordo, mas eu não vi. Ou seja, lembram da CPI da Covid? Que a gente falava que era a CPI do circo, porque todo santo dia era um bate-cabeça, era um circo aquilo ali, né? Depoimentos sem pé nem cabeça, datas que não batiam, daí a pouco vinha outro discurso que não tinha nada a ver com Covid. A sensação é que esses julgamentos no STF é a mesma coisa, é um circo. É uma parafernália. Cada hora entra um personagem que não combinou com o outro. E até agora, o mais impressionante é ouvir a narrativa da, do assassinato em massa, de prender Alexandre de Moraes, matar Lula, matar até o Alckmin, coitado. O Alckmin que não.
coitado, não faz mal a uma mosca. É um chuchu, literalmente ali, quase literalmente, né? É, e eu não sei mais o que falar sobre isso, porque alguns americanos me perguntam, né? E eu falo, olha, eu não sei o que dizer, eu não sei traduzir, porque quando eu traduzo, as pessoas olham para mim no sentido de não entendi. E eu falo, a gente também não entendeu. Nós também não estamos entendendo. E o mais triste disso tudo é que já seria tragicômico se fosse na primeira instância, mas esse show todo na nossa Suprema Corte, na corte mais sagrada de uma república democrática. E o mais estranho disso tudo é ver que o nome da Suprema Corte está sendo colocado na lama por um. Quer dizer, tem outros, daqui a pouco a gente vai falar de um que adora um microfone e um karaokê, mas um ministro está destruindo a reputação, jurisprudência, a Constituição, e os outros estão calados na corte mais importante do nosso país. Não bate, Lacombe. Eles podem ficar ali nesse circo mais não sei quantos meses, dias, meses, semanas. O brasileiro já entendeu que é mais um mise-en-scène todo que não bate com a realidade. E eles sabem que esse escândalo do INSS, isso aí pode derrubar esse governo, né? Isso aí, a 2026. Isso vai ser usado para mudar o Senado, né? As candidaturas, todo mundo vai. Porque o INSS, até então, quando nós falamos de guerra cultural, até dos processos ativistas do Supremo Tribunal Federal, daquele juridiquês todo que a gente tem que pedir o professor Marcília para vir, para explicar o que isso significa, isso e aquilo. Isso não atinge a grande massa, né, da população que está trabalhando de sol a sol, pagando seus impostos, contando seu dinheirinho ali para o remédio. Agora, meter a mão no dinheiro dos aposentados, no INSS, vulneráveis, analfabetos, idosos, isso explode qualquer bolha. Não tem como. E isso, se a oposição souber trabalhar primeiro sanar esse problema. Nós precisamos ressarcir as pessoas que foram brutalmente lesadas por este governo. Gente, o Sindinap, que é do irmão do Lula, eles burlaram o sistema de biometria. Eles burlaram o sistema de biometria, de digital, e colocaram mais de 60 mil nomes para dentro do sistema de pessoas que não sabiam, que entraram no débito automático ali, no desconto automático. Eles burlaram o sistema de digital, o irmão do Lula. Então, eles sabem que uma CPI ou uma CPMI, isso não tem como esse governo parar de pé, porque a narrativa de falar, não, mas isso veio do governo Bolsonaro, aquele gráfico que a gente já colocou aqui no Oeste, na timeline, enfim, aquele gráfico já espalhou. Eu já recebi aquele gráfico várias vezes e falando assim, tirei um print da tela do Oeste Sem Filtro, tirei um print da tela do 4x4. Agora, eles não conseguem mais. O gráfico simplesmente acaba com qualquer narrativa. E quando as pessoas começam a falar, tá aí, mais uma vez, para vocês tirarem um print da tela. Se alguém falar, começou no governo do presidente Bolsonaro. Aí você vai e fala, e esse gráfico aqui? A fonte é a CGU. Esse gráfico mostra que foi em 2024 que 2023 explodiu, 2019 o presidente Bolsonaro assina
a MP 871, proibindo os débitos automáticos. Há uma manobra no Congresso, isso é revertido, vem a eleição de 2022 e explode. 2024, eles conseguem, inclusive, burlar o sistema de biometria. Esse gráfico não tem jeito. Você não precisa nem discutir com a pessoa. Você fala, discute com o gráfico aqui, ó. Fala com a minha mão. Briga aqui, ó. Briga com esse gráfico. Agora, o Messias falar que uma CPMI vai dificultar o ressarcimento das pessoas, eles não têm mais argumentos. Esse é o problema, não tem mais. Então, tem que juntar aí o Messias, a Janja, faz uma salada, vai tentando. E a gente vai se divertindo, mas o importante é ressarcir as pessoas. E não é uma CPMI que vai impedir isso. Não é. O que vai impedir é que o governo não está disposto a ressarcir essas pessoas e a condenar em atos, em palavras, na letra fria da lei, o que essas associações fizeram. E não vão fazer isso porque essas associações, todas elas, estão ligadas à esquerda e ao PT. Pode até discordar da vertente política do Aldo, né, do ex-ministro. Agora, é um homem comprometido com a verdade em muitas questões do meio ambiente, por exemplo. Ele coloca o dedo na ferida toda dessa gente aí, Greta, DiCaprio, esse pessoal todo aí que cada hora inventa uma coisa sobre o meio ambiente, principalmente na Amazônia, durante os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. Depois, né, atingimos um número recorde de queimadas na Amazônia, aí imperou o silêncio absoluto, não teve mais nenhum vídeo, salve a Amazônia, todo mundo sumiu, né? Foram extintos os artistas. E o Aldo Rebelo sempre disse a verdade sobre a soberania nacional em relação à Amazônia, sempre mostrou que existe uma agenda de ecoterrorismo. Então, ele é muito fiel ali às coisas dele e ele é um homem da política há muito tempo. Então, você pode discordar de alguns pontos dele, mas para Alexandre de Moraes chegar onde ele está na política, e eu digo na política porque Alexandre de Moraes hoje é um agente político, nada mais do que isso. Não é ministro, não é juiz, ele é um político togado, que veste uma toga. O Alexandre de Moraes precisa comer muito, muito arroz e feijão, porque o Aldo tem muitos anos, o ex-ministro tem muitos anos de janela de Brasília, enfim. E o Alexandre de Moraes, ele mostra exatamente a palavra que você disse, Lacombe, desespero, desespero. E as pessoas com quem eu converso nos Estados Unidos em relação a tudo que está acontecendo, né? Muita gente fica... eu estou no Brasil e muita gente fica ansiosa, quando? E eu repito, os americanos não vão dar nenhum passo em falso. Eles vão exatamente esperar que tudo aconteça de maneira constitucional e sólida. Não adianta fazer tudo isso que a gente vê aqui no Brasil, o Augusto sempre fala, porque tudo isso uma hora vai ruir, os processos serão anulados, porque foi uma insanidade jurídica que estratosférica, né? Perdeu realmente a mão. Então, Lacombe e Silvio, eu acho que ele mostra exatamente isso, o desespero, né? E curioso que começou com uma piadinha, né? Quando o Donald Trump ganhou, a piadinha, quem vai perder o visto americano primeiro, kkk, e agora está muito óbvio que estão todos bastante preocupados. O importante é que é impressionante como o Milei, ele está na mesma linha do governo americano, porque a própria nota da Argentina, que diz o seguinte: a pasta informou que pretende reorganizar o sistema de saúde com foco em prevenção e evidência científica, abandonando o modelo atual centrado no tratamento de doenças.
Esse foi exatamente o discurso de Robert Kennedy Jr. Esse foi exatamente o discurso de Robert Kennedy Jr., hoje secretário de Saúde do governo de Donald Trump, que se aliou a Donald Trump. Não custa lembrarmos que Robert Kennedy Jr., de família tradicional democrata, atravessou a ponte durante a campanha nas eleições presidenciais e disse: quero fazer uma aliança para fazer a América saudável novamente. Make America Healthy Again. Numa alusão, né, ao slogan do Donald Trump de Make America Great Again. E hoje, exatamente hoje, Robert Kennedy Jr., ele anunciou nas redes sociais que vai continuar focando na evidência científica e na prevenção de doenças, principalmente no que se refere à alimentação dos americanos, que é muito pobre em nutrientes importantes para o organismo. E aí hoje, ao lado de 2 assessores da pasta da saúde, um deles o professor de Stanford, Dr. Jay Bhattacharya, aquele que foi um dos signatários da Declaração de Barrington. Quem acompanha a gente aqui sabe que ele, juntamente com 2 outros professores e doutores, um de Oxford e um de Harvard, que disse que lá no finalzinho de 2021, disse que não poderíamos ter um lockdown com todas as pessoas saudáveis, que as pessoas saudáveis e jovens, eles precisavam entrar exatamente no contexto da sociedade para ser o firewall, o antivírus que protegeria as pessoas com comorbidade. O vídeo hoje do Dr. Jay Bhattacharya e do Robert Kennedy Jr. é para anunciar que a vacina contra a Covid saiu da obrigatoriedade para gestantes, pessoas saudáveis e jovens. Ou seja, evidência científica. Isso é um grande passo. O Donald Trump, não custa lembrarmos que uma das ordens executivas naquela primeira semana foi exatamente sair da Organização Mundial de Saúde, porque é uma organização que não trabalha mais com evidência científica, apenas com política. Vou recorrer a você, nossa comentarista do sexo feminino. Queria que você avaliasse essa cena, porque em dado momento, realmente, a ministra solta eu não sou uma mulher submissa para o senador Marcos Rogério. Isso não estava em discussão em momento algum, ela realmente bastante exaltada, tocou algumas vezes no senador que estava ali ao lado e jogou mais uma vez. Isso é cansativo, né? Essa coisa de querer jogar o sexismo, a misoginia numa discussão, no embate entre homens e mulheres. E quando você precisa apelar para esse argumento, é porque você não tem mais nenhum argumento técnico, científico. Você não tem nenhum argumento embasado no que está sendo discutido, na discussão que estava sendo colocada ali naquela sessão. Quando você fala, é por causa da minha cor, ou por causa do meu sexo, ou da minha opção sexual, é porque o seu argumento não se sustenta de pé sozinho. E a Marina Silva provou isso mais uma vez. Agora, eu vou além. O Silvio trouxe muito bem, né? Omar Aziz ser chamado de bolsonarista. Nós que assistimos a CPI da Covid e chamamos a CPI da Covid de CPI do circo, e ele era um dos principais personagens daquele circo, exatamente porque todas as narrativas do Omar Aziz eram contra o presidente Bolsonaro, o governo do presidente Bolsonaro, a pasta, o Ministério da Saúde do presidente Bolsonaro. Então, pelo amor de Deus, né? Chamar o Omar Aziz de bolsonarista é você dizer que nós temos memória curta. Agora, a Marina é a cara desse governo, assim como a primeira ministra, né? Primeira dama, mas pode chamar de primeira ministra, a Janja, sem classe, sem elegância, barraqueira, precisa falar alto para ser ouvida. E eu vou além, viu, Silvio? Não é ministra só da Vila Madalena, é ministra do Leblon, de Ipanema, dali, da turma de frente para a praia, ali, dos grandes apartamentos, da MPB, que adora fazer
videoclipes, Salve a Amazônia, todo mundo cantando Salve a Amazônia, e desde que a dona Marina Silva assumiu, as músicas Salve a Amazônia desapareceram. E o governo Lula intensificou o diálogo com os Estados Unidos para tentar evitar que a administração de Donald Trump sancione o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a CNN, a articulação ocorre por vias diplomáticas entre integrantes dos altos escalões. Segundo a emissora, o Itamaraty foi acionado para tentar tratar diretamente com representantes do governo americano, buscando preservar a relação bilateral e evitar uma escalada de tensão. Ana, começo com você. Inclusive, o Globo trouxe um bastidor de que o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes teriam conversado por telefone na semana passada, logo depois daquela declaração do Marco Rubio sobre a grande possibilidade de chances ali de sanções em relação ao ministro Moraes. E Lula teria dito, então, ao telefone para o ministro Moraes de que conversaria com o Itamaraty para fazer a ponte com o governo dos Estados Unidos. Primeiro, que bom, Ana, a relação Brasil-Estados Unidos não é lá essas coisas, né? Não é nenhuma Brastemp. Segundo, queria que você explicasse também a questão da aplicação da Lei Magnitsky, que é ato administrativo que depende do presidente Donald Trump, e isso anda em paralelo. Queria te ouvir a respeito. Bom, vamos lá, Paula. Primeiro, vai conversar com o Itamaraty. Qual Itamaraty? Aquele que fez aquela notinha que o ghostwriter do Itamaraty era o Alexandre de Moraes? O Itamaraty, esse Itamaraty do Lula, já deu o tom para o governo americano. Não gostamos de vocês. Agora, trocamos um embaixador do porte, da estirpe de Nestor Foster, por uma embaixadora que não tem absolutamente nenhuma entrada no governo americano. Outro ponto, a Lei Magnitsky agora ela já saiu da esfera até de qualquer articulação ou do deputado Eduardo Bolsonaro, porque para que o Marco Rubio, o secretário de chefe, né, da pasta do Estado, do Departamento de Estado, para que ele tenha dado aquela declaração que nós vimos e mostramos aqui, tudo já correu pela esfera jurídica, tanto do Departamento de Tesouro como do Departamento de Estado. Quando a Lei Magnitsky ou a assinatura das sanções, ela chega à mesa do presidente Donald Trump, já correu todas as esferas jurídicas. O que eu sei, Paula, e eu comentei antes de entrarmos aqui no ar, dirigindo para São Paulo hoje, eu conversei pelo telefone com um dos assessores do Senado americano e ele disse que agora já saiu da esfera brasileira, ou seja, sai da esfera brasileira porque provas, evidências, testemunhas foram ouvidas, tudo isso já montou o quebra-cabeça. Então, mesmo se, vamos supor que o deputado Eduardo Bolsonaro chegasse lá agora e dissesse, não, olha só, esqueçam tudo, estamos em paz com o Alexandre de Moraes, vamos passar uma borracha. Os Estados Unidos agora, eles têm uma pilha de documentos, de provas, evidências e testemunhos graves sobre, principalmente, violação dos direitos humanos, violação da primeira emenda à Constituição americana aos americanos em solo americano, ameaça a empresas americanas aqui no Brasil e fora todas as outras inconstitucionalidades, principalmente ameaça de prisão. O próprio Elon Musk, eu soube que o Elon Musk relatou, sim, que ele pagou aquela multa do X para que o X fosse desbloqueado porque ele estava com medo de que funcionários brasileiros fossem presos aqui no Brasil. Ou seja, já saiu da esfera das negociações, porque as provas concretas para a assinatura dessas sanções, elas já estão todas coletadas.
Pergunta Ana Paula, como fica os diálogos com os americanos se o Toffoli, na canetada, censurar as redes no Brasil? Isso lesaria essas companhias americanas? Ele falou de Dias Toffoli, mas poderia ser qualquer um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Já houve precedente, né? O ministro Alexandre de Moraes bloqueou a Rede X, por exemplo, por pouco mais de 40 dias no Brasil. Sim, mas não custa lembrarmos que aquela ação das empresas de mídia do Donald Trump e da Rumble contra o Alexandre de Moraes no Tribunal da Flórida, naquela ação, há 5 páginas especificando exatamente as ações do ministro, tá lá, Supreme Court Justice, ministro da Suprema Corte Americana, Dias Toffoli, abrindo todo o processo, o inquérito. Lá em 2019. Ou seja, o Toffoli também está no radar porque consta oficialmente nesse processo da Rumble e das empresas do Donald Trump contra Alexandre de Moraes, está lá. 5 páginas explicando todo o processo, quando esse processo, lembram do amigo do meu pai, que foi censurado? Está lá. Na Justiça, no Tribunal da Flórida, para depois, a explicação para depois chegar no ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, estamos falando o tempo todo de ministro Alexandre de Moraes, Fábio Chor, Gonê, mas Toffoli e Gilmar Mendes são 2 nomes que também correm por lá. E do ministro Dias Toffoli oficialmente nesse inquérito. Ficou muito marcado para os americanos, e aí não é nenhuma declaração do deputado Eduardo Bolsonaro ou até do próprio presidente Bolsonaro, mas eu repito, é aquele vídeo do depoimento do Mauro Cid, aquele vídeo com o Gonê, o Alexandre de Moraes, o vídeo que a revista Oeste, que nós colocamos no artigo, eu coloquei legenda ali também em inglês, mandei para os americanos, e muitos questionavam por que o Gonê, quem era a figura do Gonê, eu explicando quem era a figura do Gonê, e muitos questionavam por que o Gonê, na figura de PGR, ele estava mudo diante daquela ameaça do Alexandre de Moraes, dizendo, se o senhor não disser o que eu quero ouvir, praticamente, ele ameaçou a esposa, a filha mais velha e acho que o pai. E o pai, né, se eu não me engano. E foi exatamente depois de assistir aquele vídeo que eu ouvi de vários americanos, 4, 5, coisa de máfia. Então, não é questão mais das palavras do Eduardo Bolsonaro ou do que o presidente Bolsonaro venha falar nos bastidores ou não com figuras do governo do presidente Donald Trump. Nós estamos falando de documentos, de vídeos. Como um senador me perguntou se o Alexandre de Moraes era o juiz do caso. E eu disse, é o juiz, é a vítima, é o promotor, é o advogado, e eles ali sem entender o que de fato estava acontecendo com o nosso ordenamento jurídico. Então, mais uma vez, já saiu da esfera de qualquer acusação, palavras de qualquer deputado, qualquer figura política, parlamentar, senador ou ex-presidente do Brasil. Agora nós estamos na fase que as provas sobre tudo o que está acontecendo no Brasil já estão muito bem estabelecidas. Que essa situação toda envolvendo Eduardo Bolsonaro, agora com esse inquérito aberto, tendo o ministro Alexandre de Moraes como relator por prevenção, como é que isso impacta aí em toda a situação do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos? Pode agravar ainda mais a situação? Paula, eu repito, o que acontece nos Estados Unidos agora, Piotr explicou isso muito bem, em relação à soberania nacional americana, à Constituição americana, os direitos dos cidadãos americanos, a primeira emenda à Constituição americana, as empresas americanas, tudo isso envolvendo o nome do ministro Alexandre de Moraes e as sanções, as possíveis sanções da Lei Magnitsky, isso já está fora de qualquer esfera envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro ou o presidente Bolsonaro. Agora, tudo que for sedimentado aqui no Brasil,
a corda sendo esticada mais um pouco, a perseguição sendo aplicada de maneira com uma soberba mais agressiva ainda, tudo isso piora no estado das coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos com Alexandre de Moraes, Paulo Gonet e Fábio Shor. Esse nome eu também já ouvi bastante por lá. Fábio Shor, delegado da Polícia Federal que atuou como polícia persecutória privativa do Alexandre de Moraes. Então, se eu fosse eles, eu sei que eles não vão seguir nenhuma recomendação, mas eu tirava o pé do acelerador um pouco. Bom, e o preço das hospedagens para a cúpula do clima da ONU, a COP30, está nas alturas. Com oferta limitada, casas e hotéis de Belém, no Pará, cobram até R$2.200.000 por 11 dias, com diárias de R$200 mil em imóveis de luxo. Em cidades vizinhas, como Ananindeua, diárias chegam a R$53 mil. A alta demanda preocupa delegações internacionais e alguns empresários pensam em desistir por falta de opções acessíveis. Em nota, o Palácio do Planalto e o governo do Pará afirmam que vão atuar juntos para ampliar opções de hospedagem. O Estado cita o incentivo à reforma de hotéis e as obras para 4 novas unidades, adaptação de escolas que funcionarão como hostel e vagas em navios. Parece piada essa notícia. Ana, a gente está em maio, eles ainda estão decidindo onde é que vão acomodar a turma da COP30. Eu estava lendo que estão até querendo recrutar motéis, escolas, camping. E tem gente, claro, desistindo porque vai ser um vexame, um fracasso. Olha, mas desde que falamos da COP30, o pessoal no chat, o pessoal local avisa. Sempre eles vêm aqui no chat e falam, não temos estrutura para isso. E o problema, e eu vivi isso de perto, foi a Olimpíada do Rio, em 2016. Gastaram mundos e fundos vezes 5. Quando a Olimpíada acabou, fazer o quê? Com tantas estruturas, elefantes brancos, caindo aos pedaços, estádios de futebol que foram reformados por todo o Brasil, os estádios caindo aos pedaços, não tem dinheiro para manutenção, não tem dinheiro para uso, não tem dinheiro para levar eventos. Quem trabalhou, muitas estruturas, organizações que trabalharam no Rio 2016, nós demoramos mais de 1 ano para receber, e eu fui contratada por uma empresa americana, que demorou mais de 1 ano para receber. Enfim, o problema é que nós, no Brasil, nós temos outras prioridades e este governo não é um governo de prestar atenção nas prioridades do Brasil. Nós temos, no Brasil, 100 milhões de pessoas que não têm água potável, 30 milhões que não têm, 30 milhões que não têm saneamento básico. Saneamento básico, 100 milhões sem água potável, e nós estamos falando em Olimpíadas, em Copas do Mundo, em COP30, em lugares. Por que não estabelecer um evento desse, melhorando a situação das pessoas? Porque o que vai ser melhorado? Hotéis, estruturas que não deixarão o menor legado ali para as pessoas, ou seja, de novo, o governo do povo, dos pobres, amigo dos ricos. E nos Estados Unidos, o secretário de Estado do governo de Donald Trump, Marco Rubio, anunciou hoje uma nova política de restrição de vistos para impedir a entrada de autoridades estrangeiros que censuram cidadãos americanos. Apesar de não informar quem são os alvos da medida, nem como se dará a restrição de visto e de entrada, Rubio justificou a decisão argumentando que estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o país. Abre aspas. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo que aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Fecha aspas.
Vale lembrar que na semana passada, Marco Rubio disse ao Congresso americano que há uma grande chance de o governo dos Estados Unidos sancionar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. No caso de Moraes, o magistrado está na mira do governo americano por meio da lei Magnitsky, que visa punir pessoas que praticam graves violações de direitos humanos. Pouco depois do anúncio das medidas, Jason Miller, conselheiro do presidente americano Donald Trump, mencionou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo numa publicação no X a respeito do assunto. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda de volta hoje no telão conosco. Temperatura subindo, Ana, clima esquentou aí, mais um degrau aí de escalada nessa tensão entre Brasil e Estados Unidos. Agora Marco Rubio trazendo essa informação, né, restrições aí à entrada de vistos de autoridades brasileiras. Eu queria depois que a gente trouxesse mais uma vez o que Jason Miller publicou na Rede X, porque ele marcou o ministro Alexandre de Moraes agora há pouco, né, Ana? Tá aí, ó, para quem nos acompanha. Compartilhe isso, que é a publicação do secretário Marco Rubio. Compartilhe isso com alguém que lhe venha à mente imediatamente ao ler isto. Ok, vou começar. Olá, @Alexandre, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ana, clima tá quente. Boa noite. Temperatura esquentou, realmente, Paula. Boa noite, Paula, Piotto, Silvio, meu querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Paula, e exatamente o Jason Miller, eu conversei com ele hoje, depois que eu vi esse tweet e sabendo das notícias, vendo as postagens do secretário de Estado Marco Rubio, eu mandei uma mensagem para ele, perguntei, inclusive, se ele poderia entrar ao vivo com a gente, já que ele entra bastante ao vivo em todas as TVs, inclusive nos Estados Unidos. Já entrou nos Pingos nos Is, na Jovem Pan, quando estávamos lá. Ele participa de uma maneira muito informal, é muito solicitado e é muito solícito. E ele disse que, infelizmente, ele estava no avião, voltando da Hungria para os Estados Unidos, mas que ele entraria com prazer e exclusividade aqui no Sem Filtro na sexta-feira, ou na segunda-feira. Então, ficou a promessa do Jason Miller, assessor direto do Donald Trump, de entrar para discutirmos todas essas sanções, porque uma coisa que muita gente, eu vi que as pessoas estão falando nas redes sociais mas poxa, só isso, só vai cancelar o visto. Paula, é preciso que nós sempre falamos aqui, os americanos, eles respeitam muitíssimo a Constituição e eles dão passos corretos, certeiros, constitucionais, depois de passar pela avaliação de todo o aparato jurídico, nesse caso do Departamento de Tesouro, do Departamento de Estado. Isso que o Marco Rubio fez hoje, e a lista ainda não foi publicada, é o primeiro passo para chegarmos às sanções para a aplicação da Lei Magnitsky. Nos Estados Unidos, pessoal, não tem isso de canetadas voadoras de ofício que chegam ali achando que tem mais poder do que a Constituição. Não existe isso. Então, esse é um bom passo. Inclusive, o site do Departamento de Estado em português, o USA em português, fez questão de traduzir todos os tweets do Marco Rubio e colocar em português. E o primeiro deles é: por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas que sejam cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito de nascença sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Quiçá governo americano está protegido ali na primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos,
exatamente isso, que o governo não pode fazer leis para restringir a liberdade de expressão. Inclusive, os americanos brincam que a segunda emenda à Constituição, que é o direito de ter uma arma, é exatamente para proteger a primeira emenda à Constituição, que é sobre liberdade de expressão, de adoração, liberdade religiosa, liberdade de peticionar o governo, liberdade de se manifestar, fazer manifestações também. Então, Paula, é o primeiro passo. O Financial Times deu também, eu não sei, não quero adiantar aqui a nossa pauta, eu não vi, desculpa, mas o Financial Times também mostrou que há já um desespero, há um certo desespero nos bastidores, né, as últimas tentativas de lobby para que essas sanções não sejam aplicadas. Mas esse trem, Paula, como a gente fala lá em Minas, esse trem já partiu da estação e não volta. O Piotr fez menção, lembrou que foram vários estágios, né? Os ministros do Supremo primeiro fazendo piadinhas, depois foi caindo a ficha paulatinamente. A gente traz uma reportagem lá da Folha de São Paulo de novembro do ano passado. Se a gente puder registrar aí na tela, exibir na tela, ministros do Supremo fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Isso aí saiu em novembro de 2024. Ana, estamos em 28 de maio, comentando aqui essa definição do secretário de Estado Marco Rubio de restringir acesso vistos a censuradores, gente que comete censura, perdão. Paula, e nós estamos falando de um governo que entrou na Casa Branca no dia 20 de janeiro, nós estamos em 28 de maio, ou seja, para quem reclama, mas está demorando, Você já imaginou que governo no mundo age de maneira tão rápida? Donald Trump, eu achei a questão, Paula, é que eu repito isso, porque nós temos que entender, eu que moro nos Estados Unidos e que tenho a cidadania americana, existe uma coisa tão sagrada para os americanos, mas muito sagrada, é a Constituição. Eles não atropelam, porque se você desrespeita a Constituição, que é um dos símbolos mais sagrados e respeitados dos Estados Unidos, você vira um pária, fica uma marca indelével em você por ter desrespeitado aquilo que tem 27 emendas apenas e que é única. Desde a fundação dos Estados Unidos, eles têm a mesma Constituição com apenas 27 emendas. Ou seja, eles não vão dar ponto sem nó. O comentário do Augusto foi absolutamente brilhante, né? Quem de fato mudou? Os americanos mudaram ou foi o Brasil que mudou? Isso é o que está escrito para o mundo. Hoje nós estamos numa lista de amizade com o Irã, que uma lista, países que recebem cartinhas de agradecimento do Hezbollah, países que têm marchas enaltecendo o Hamas, que matou, assassinou bebês, crianças, mulheres. Paula, eu vou pegar esse gancho que você trouxe pelo seguinte: o pessoal lá daquela emissora, da Globo News, sim, quantas vezes eles foram jocosos nos comentários? Mas eu falei com o ministro, eles não estão nem aí. Foi o que ele me respondeu aqui no WhatsApp. Eu disse, não estou nem aí. Pois hoje há uma matéria já da coluna do Estadão, da Rosiana Kennedy, dizendo já o contrário, que a ala do Supremo Tribunal Federal acende alerta para sanção a Moraes, mas ainda aposta em moderados do governo Trump. Mas agora eles vão apostar nos moderados do governo Trump, lembrando, Paula, que o Marco Rubio, ele é considerado um dos moderados do governo Trump. O Marco Rubio, quando entrou nas primárias republicanas em 2016, na campanha presidencial, ele era considerado moderado demais e foi atropelado, inclusive, por Donald Trump naquelas primárias de 2016. Então, esse é o moderado que escreveu esses tweets hoje, né? Que fez essa postagem toda,
que mira também alguns países da Europa, tá, Paula? Porque há censores também no parlamento britânico. Naquela reunião que eu tive em Londres com Michael Schellenberger, havia 2 membros do parlamento britânico também reclamando que o PL 2630 do Brasil, lá também eles tentam de qualquer maneira passar para que a legislação calhe as pessoas. Para finalizar, Paula, o Não Estou Nem Aí e a chacota que fizeram, inclusive com o nome do deputado Eduardo Bolsonaro, esse tempo todo, porque tudo isso que estamos vendo é um trabalho muito bem costurado do Eduardo Bolsonaro há muito tempo. Há muito tempo, inclusive desde que o presidente Bolsonaro ainda estava no poder. Há muito tempo, por isso que eu insisto. As coisas acontecem no tempo certo para os americanos, hoje de uma montanha de evidências, provas, testemunhas, matérias de jornal, mortes, inclusive documentadas, as mortes, o Clesão está lá, junto dessa pilha de documentos. Portanto, parece que agora a chacota que era o Eduardo Bolsonaro ou as mensagens, não estou nem aí, parece que o tom mudou agora, né? Será que ainda estão fazendo piadas em Brasília? O silêncio que paira nesse governo, né? O governo não se manifestou, então, a respeito dessa restrição de vistos e também, agora, o secretário afirma, o ministro, né, o chanceler brasileiro, diz que enviou uma carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, mas permanece... À disposição para quê? Para quê? Eu não entendo essa... Você parar aí a frase, você não completa. Eu me coloquei à disposição. À disposição o quê? Para jogar para a seleção de basquete americana na Olimpíada? Né? Para colocar um pouco de juízo na cabeça do Celso Amorim? Né? Para dizer que vai sugerir ao presidente Lula que tome vergonha na cara? À disposição para quê? Até aí nada é a mesma coisa. Renan. Exatamente, é como aquelas mensagens às vezes que chega de WhatsApp, né, de números que você não conhece, alguém passou o seu telefone e a pessoa fala: "Oi, Ana, tudo bem?" E você fica esperando, né? Eu pelo menos não respondo, né? É exatamente isso. À disposição para o quê? Eu me coloquei à disposição. Oi, tudo bem? É o que o Augusto estava dizendo. Agora, ele deve ter usado os correios da era, né, Dilma, Lula, porque ainda deve estar preso lá em Brasília, em Curitiba, alguma coisa assim. O curioso é que ele fala, né? Eu prestei muita atenção ali, o que ficou marcado para mim nessa fala dele, do chanceler, é que há diálogo entre Brasil e Estados Unidos. De fato, há diálogo entre Brasil e Estados Unidos como nações, como países, como nações que pertencem ao Ocidente livre, mas não há diálogo entre o Brasil do Lula, o PT e os Estados Unidos, isso independentemente se é do Biden, do Donald Trump ou do George W. Bush, porque hoje, o Brasil de Lula de hoje, do 3.0, é o Brasil que manda representantes oficiais, no caso, o vice-presidente da República, para a posse do presidente iraniano, enquanto ali no parlamento iraniano eles cantam, né, entoam morte à América, death to America, e o Geraldo Alckmin ali. Hoje o maior inimigo dos Estados Unidos é o Irã. O Irã que financia todo o terrorismo no globo contra os americanos. Absolutamente todas as veias e vertentes terroristas que querem atentar contra os Estados Unidos ou a liberdade americana, todo o financiamento passa pelo Irã. E nós sabemos, o mundo sabe, os americanos sabem, que o Brasil de Lula vive no sofá quentinho com o Irã. O senador Ted Cruz, que foi um dos homens fortes da primeira administração Donald Trump, inclusive
um dos moderados. Se alguém estava esperando que os moderados do governo Trump fossem ajudar, o Ted Cruz, ele não engoliu até hoje os navios iranianos sancionados pelo governo dos Estados Unidos atracados no porto do Rio de Janeiro. A questão que eles sempre perguntam, o que estava dentro desses navios, o que chegou no Brasil ou o que saiu do Brasil e para onde foi. São navios sancionados pelo governo americano. Inclusive, o governo brasileiro participou de uma festinha dentro de um daqueles navios. Portanto, Paula, é um dia importante, né, na retomada, quem sabe, da normalidade no Brasil, principalmente na normalidade jurídica e no respeito à Constituição. Enquanto vocês comentavam, eu vi aqui no X que o Chris Pavlovski, que é CEO da Rumble, a Rumble, outra empresa americana perseguida por Alexandre de Moraes no Brasil, foi até o X e disse: querido Alexandre de Moraes, talvez agora seja a hora de deixar o Rumble voltar ao Brasil. O que você acha? E assinou Chris Pavlovski. O Rumble foi derrubado e o Chris Pavlovski, ele não cedeu, né, às pressões do Alexandre de Moraes de abrir certas contas sem respeitar o processo legal. E o Chris Pavlovski, através da Rumble, se negou a fornecer dados que feriam, inclusive, a Constituição brasileira. E decidiu sair do Brasil. E hoje está aí esse tweet, nesse dia histórico, que, inclusive, é aniversário do senador, do Marco Rubio, do Departamento de Estado, secretário do Departamento de Estado. Aniversário dele, mas o presente foi dos brasileiros. Última informação sobre isso, porque hoje estava rodando uma lista, né, dos possíveis sancionados com a perda ou a proibição de entrada, perda de visto ou proibição de entrada nos Estados Unidos, e a lista não é pública, nem de nenhum nome, nem no Brasil, nem na Europa também, no Reino Unido. Mas o jornalista Paulo Figueiredo, que também tem trabalhado nos bastidores com o Eduardo Bolsonaro em Washington, ele acabou de postar no X que ele perguntou se a lista será divulgada, se a lista de brasileiros afetados pela decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a decisão de hoje será divulgada, e a resposta foi: nada relacionado a vistos será público. Quando chegar a hora, os indivíduos sancionados serão notificados apenas no aeroporto, ou seja, as pessoas sancionadas não vão saber apenas se tentarem entrar nos Estados Unidos. O Facebook, plataforma controlada pela Meta, que também é dona do WhatsApp e do Instagram, rebateu o pedido de urgência feito pelo governo Lula para que o STF regule as redes sociais. Em manifestação enviada ontem à Corte, a empresa informou que o governo pretende fazer uma censura privada dos usuários e que está provocando tumulto no processo. Abre aspas. Se o STF atender à AGU, pode gerar um efeito inibitório sobre a liberdade de expressão e, consequentemente, levar a Meta a remover conteúdos de maneira excessivamente cautelosa para evitar possíveis responsabilidades legais, o que, na prática, equivaleria a uma forma de censura privada. Fecha aspas. Por falar nisso, ministérios do governo Lula discutem uma nova proposta para a regulamentação das redes sociais, principalmente depois da atuação de Janja na China, pedindo atenção ao TikTok. Mas o texto ainda está bem longe de ficar pronto para ser enviado ao Congresso. Nesse ritmo, o Supremo deve conseguir votar a responsabilização das plataformas por conteúdos de usuários antes. Inclusive, segundo informações do portal Poder 360, a ideia da Corte é que o julgamento comece já na próxima semana, Ana. Vale lembrar que o ministro André Mendonça estava com esse processo em mãos, pediu vista, pediu mais tempo para análise e devolveu esse processo sobre a publicação, quem é responsável, né, pela publicação de conteúdos nas plataformas digitais, a responsabilização das plataformas. Ele devolveu esse processo para julgamento, que deve ocorrer então aí na próxima semana, e aí o assunto aqueceu novamente. Eles não vão parar, Paula.
Eu quero trazer uma postagem antiga do professor Olavo de Carvalho, de 2016, que, olha, é exatamente o que o professor escreveu lá atrás. Chegará o dia em que a internet se tornará a maior ameaça à ditadura brasileira. E o governo, desesperado, tentará de todas as formas regular e censurar, mas falhará miseravelmente. Aí, 23 de janeiro de 2016, professor Olavo e sua bola de cristal, né? Impressionante como ele acerta sobre o cenário político no Brasil. O 2630 de Roupa Nova, 8889, eles não vão parar, Paula, porque as redes sociais derrubam absolutamente todas as mentiras que o governo, através da imprensa estatizada ou da torcida de pompom, como vocês queiram, né? Ou da assessoria de imprensa do governo atual, eles não conseguem emplacar mais nenhuma mentira, nenhuma narrativa. E aí, quando tudo cai, aparecem aquelas declarações, mais o discurso de ódio às crianças, né? As plantinhas, nossa, meu Deus, porque eles não conseguem combater no campo político as ideias com argumentos, porque as ideias deles são muito ruins, então eles têm que censurar para que eles implementem a censura e implementem suas páginas de políticas que não ajudam absolutamente ninguém, mas alimentam o projeto de poder que eles têm dessa maneira, sem discussão, sem debate. Lembrando, já que falamos tanto do Marco Rubio hoje, a própria Declaração de Independência dos Estados Unidos diz que a liberdade de expressão, assim como outras liberdades, são direitos inalienáveis, dados por Deus, e que governo algum, monarca algum, pode tirar esses direitos do povo. Então, é mais uma tentativa. Vão tentar. Cabe ao povo brasileiro e cabe também aos parlamentares comprometidos com as pautas da direita, e uma delas é a liberdade de expressão, continuarem atentos e corajosos. A atendente conseguiu morder R$ 45 aí de desconto dessa aposentada de 73 anos. Esse é um dos milhões de exemplos que tem ocorrido no Brasil nos últimos anos. Canalhas. Você escuta essa ligação e não tem outra coisa que passa na sua cabeça. Canalhas. Canalhas, bandidos, pilantras, covardes, covardes. Uma falta de humanidade. Olha, que dificuldade ouvir. Eu não tinha, confesso que eu não tinha ouvido esse áudio. Canalhas. Não custa lembrarmos também que o Sindinap, vocês estavam falando do irmão do Lula, do Frei Chico, que de Frei não tem absolutamente nada. O Sindinap burlou a biometria no Brasil e colocou mais de 60 mil pessoas, como essa senhora, provavelmente, dentro do sistema, sem a autorização deles e descontando automaticamente o dinheirinho contado, do remédio principalmente. Porque eu tenho uma mãe que é aposentada, é o dinheirinho que é contado do remédio, são muitos remédios e pilantras, covardes, covardes. E agora eles querem, como Augusto disse, agora não há individualização, né? A base de oposição no Congresso tem que partir para cima com tudo, porque esse crime já seria muito ruim, né? Roubar de pessoas normais, saudáveis, mas roubar aposentados com esse tipo de ligação, lendo desse jeito, a pessoa não entendendo, o interlocutor, a interlocutora sequer entendendo o que estava acontecendo. Pilantras, covardes.
E o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República analisar o recurso da defesa do general Walter Braga Neto, que pede a revogação da prisão preventiva do ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro. Braga Neto é réu na ação penal que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado. Na semana passada, Moraes negou outro pedido de liberdade provisória feito pela defesa do militar, alegando uma possível interferência do general nas investigações. A expectativa é de que o ministro do Supremo deve conceder a liberdade provisória de Braga Neto somente depois de a corte concluir a série de depoimentos das testemunhas dos réus no inquérito na próxima semana. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda de volta, Ana, no jet lag. Chegou hoje, a gente conversou mais cedo, no meio da tarde, né? Estava chegando, acho que só deu tempo de tomar um banho, fazer uma caneca grande de café, né, Ana? E chegar para o Sem Filtro, mas que bom que deu certo. Seja bem-vinda de volta, Ana. A gente traz essa informação, então, que agora está na mesa do PGR Paulo Gonet. 5 dias para se manifestar sobre mais esse pedido, né, para revogar a prisão do general Walter Braga Neto. Lembrando que ele segue preso desde dezembro do ano passado. Ana, boa noite. Boa noite, Paula. Olha, uma pessoa que está aqui presente, não vou contar quem foi, não, vocês vão lembrar, disse: não contem para ninguém que a gente adora o que a gente faz. Foi o mestre Alexandre Garcia que disse isso. Então a gente chega correndo, toma um banho, faz uma caneca de café, imagina. Não poderia deixar de estar aqui com você, Paula. Boa noite, Pioto. Mestre Alexandre Garcia, meu mestre Augusto, e essa audiência maravilhosa fechando a semana com a gente. Paula, o que acontece é que todos os dias nós só atualizamos o que acontece lá nos julgamentos, porque o desfecho, todos nós já sabemos. Nós sabemos, eles sabem, a imprensa sabe, nós já sabemos o desfecho. Tudo isso aí é um mise-en-scène, é um circo, né? Como a gente costumava chamar a própria CPI da Covid, porque a gente sabia o que, de fato, aquela CPI queria. Queria pegar o Bolsonaro, queria incriminar o Bolsonaro, queria exatamente frear o caminho dele para uma possível reeleição, diminuir o capital político. Deu tudo errado, porque o capital político do presidente Bolsonaro só aumenta. Todos os dias você vai nas redes sociais, por onde ele passa, ele carrega uma multidão de gente. Eduardo Bolsonaro, o filho, respeitadíssimo aqui fora, fez o que fez. Hoje todo mundo, até a velha e carcomida imprensa, hoje parte do consórcio, né? STF / executivo / imprensa / TSE em ano eleitoral, agora já está prestando atenção em todo o trabalho que o Eduardo desempenhou aqui nos Estados Unidos. Então, Paula, nós já sabemos o desfecho. Agora, vocês estavam falando que tinha que ser juiz de carreira ali. Aqui nos Estados Unidos, são juízes. Por quê? Quando chega na sabatina do Senado, a nossa é um chá das 5, aqui nos Estados Unidos, os juízes de instâncias inferiores, eles são interrogados, eles são sabatinados exatamente em relação às decisões que eles tomaram como juízes. Por que o senhor, aqui nesse caso, decidiu isso? Por que nesse caso a senhora preferiu isso e não prestou atenção no artigo tal da Constituição? É tudo em cima do caminho jurídico dos juízes. No Brasil, nós temos um juiz, né, de carreira, o ministro Fux, se eu não me engano, acho que é só ele, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, e os outros advogados, enfim, mas basicamente ativistas, né, agentes políticos. Então, Moraes dá prazo para a PGR analisar, são só notícias que nós só estamos atualizando o nosso espectador, porque a gente sabe que tudo isso
esse julgamento já foi decidido. Essa reportagem do New York Times, Ana, nós comentamos também ontem aqui no programa, enquanto eu trazia a repercussão, esse detalhe dessa carta, a gente também ilustrou com o título dessa chamada, né? Governo Trump ataca juiz brasileiro por censura. Uma nova política do Departamento de Estado para restringir vistos de autoridades estrangeiras que censuram vozes online parece ter sido escrita para um juiz específico do Supremo Tribunal Federal. E aí, ao longo dessa reportagem, traz o detalhamento aí dessa carta do Departamento de Justiça americano criticando o ministro Moraes em relação ao Rumble. Pois é, Paula, o que já estava muito ruim parece que vai piorando ainda mais, porque antes era o Departamento de Estado, o Departamento de Estado com a Magnitsky na operação de colocar, né, num pacote para mostrar para o presidente Donald Trump, passando pelo jurídico do Departamento de Estado, testemunhas, testemunhos, vídeos, enfim, provas para chegar na Magnitsky. Mas um passo antes da Magnitsky é exatamente isso que o Alexandre trouxe, a história do visto, que essa lista não vai ser divulgada. A lista Magnitsky provavelmente vai ser divulgada. Normalmente ela é, mas a dos vistos, como o Alexandre disse, só vão ficar sabendo quando chegar em solo americano e a imigração dizer o senhor não pode entrar aqui, acompanhe até a salinha que o senhor vai voltar para o seu ponto de origem. Depois, o Departamento de Tesouro analisou as sanções econômicas se a Magnitsky for aplicada a censores, isso no mundo, mas o nome do Alexandre de Moraes está no topo da lista. E agora, o Departamento de Justiça. Que confusão o Alexandre de Moraes fez. Agora, Paula, veja bem, eu acho que o Alexandre de Moraes ele abusou demais da sorte, porque muitos agora estão falando que as Big Techs estão a favor do Trump, que o Departamento de Justiça do Trump, que o Departamento de Estado do Trump. Mas espera lá, ainda na administração Joe Biden, o Alexandre de Moraes pediu a cabeça do Alan dos Santos, pediu que ele fosse extraditado dos Estados Unidos, pediu que ele fosse mandado de volta para o Brasil pelo crime hediondo de opinião e também forçou o nome do Alan dos Santos na lista da Interpol. E a administração Joe Biden deu de ombros, falou, olha, eu sinto muito, mas isso não é crime aqui nos Estados Unidos. Não há crime de opinião aqui nos Estados Unidos. E foi exatamente sob essa justificativa, Augusto, que a plataforma Rumble não derrubou o perfil do Alan dos Santos, porque eles queriam, Alexandre de Moraes pediu que a Rumble derrubasse alguns perfis, entre eles o do Alan dos Santos. E a Rumble se negou, disse, eu não vou derrubar porque não há crime de opinião nos Estados Unidos. Lembrando que o canal do Alan dos Santos, como outras contas no Instagram e na Rede X, no Facebook também, são contas de residentes americanos, de cidadãos americanos, contas estabelecidas em solo americano. Portanto, toda vez que a gente lê, o próprio chanceler Mauro Vieira disse isso também, a imprensa, porque a soberania brasileira, porque os Estados Unidos não têm o direito de mexer nas nossas leis. Os Estados Unidos, tudo o que está acontecendo não tem absolutamente nada a ver com o Brasil. Aquele tweet em português ontem do setor que cuida das Américas dentro do Departamento de Estado é muito claro, foi um tweet sucinto ali, uma postagem sucinta dizendo não o que os censores, aqueles que perseguem a liberdade de expressão dos americanos, eles não serão perdoados. Eles estão tratando de censura a americanos e residentes imigrantes legais aqui nos Estados Unidos que estão protegidos sob a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o Brasil. Agora, repito, a dica foi dada para o Alexandre de Moraes, ainda sob a administração de Joe Biden, de que eles não
eles não aturariam esse tipo de perseguição, porque liberdade de expressão é uma coisa muito preciosa para os americanos. Mas Alexandre de Moraes decidiu esticar a corda. Aí, como os americanos falam aqui, vocês querem brincar com jogos estúpidos, vocês vão ganhar prêmios estúpidos. Bom, professor, boa noite. Eu estava pensando que agora a culpa é das redes sociais, porque antes de 2022, as redes sociais elas já propagavam e colocavam a mão pesada da censura das redes sociais quando o X era o Twitter. E a esquerda, então, decidia lá dentro, né, dos seus diretórios, as pessoas que eram orientadas, não, esconde esse perfil, tira esse perfil, cai aqui esse comentário. E aí vem o malvadão do Elon Musk, compra o Twitter, o X passa a operar estritamente sob a primeira emenda da Constituição americana, ou seja, todo mundo fala o que quer falar no campo político, no campo social, é claro, guardadas as devidas proporções, né, de abuso infantil, pornografia, etc. Mas é curioso que agora que o X ele deixou a praça aberta para todos discutirem, agora virou um problema, mas antes de 2022, não, estava tudo bem. Na pandemia, eles derrubaram médicos, derrubaram cientistas e estava tudo bem. Mas agora que o livre debate está, de fato, na praça virtual, agora é um problema. A minha pergunta, professor, é se, nesse contexto do artigo 19, hoje bastaria um telefonema do ministro do Supremo, não precisa ação legal, não precisa ofício, não precisa documento. E se a empresa não tirou tal perfil ou tal comentário, basta um telefonema e aquele perfil é excluído. É isso? Os telefonemas são, acho que sempre existirão, né? Os telefonemas, acho que com lei ou sem lei, eles sempre vão habitar o imaginário, né? O imaginário concreto dos ministros e, enfim, da nossa mídia. Agora, o ponto aqui, você tocou em um ponto interessante, essa questão de muita gente fala, mas e a pornografia? A liberdade não pode ser plena a ponto de abusos. Veja, isso já hoje as plataformas fazem sem lei nenhuma. Sim. A própria política interna das plataformas retira conteúdos que são de nudez, explícita, violência, etc. Pedem para você tem direito de reportar isso para eles retiram aquele material. E às vezes até retiram de forma errada. A gente teve, por exemplo, há um tempo atrás, uma campanha de prevenção de câncer de mama e retiraram lá, enfim, a mulher que estava desnuda propositadamente. Então, isso também merece, até isso merece uma avaliação. Até imagina quem faz muitas vezes a triagem é o algoritmo, né? Um robô. Exato. Agora, imagina entregar para o robô ele escolher se você deve retirar um conteúdo ou não. Por exemplo, os ministros hoje não, mas quarta vão passar a discutir, cada um deles tem uma visão um pouco diferente, 3 ministros até agora votaram, foram votos um pior que o outro, um menos pior que o outro em alguns momentos, mas todos eles são votos que concordam em torno da necessidade de se retirar sem decisão judicial conteúdos, por exemplo, que são antidemocráticos, conteúdos que remetem a golpe de Estado, conteúdos que falam de terrorismo. E o que é isso? A gente tem visto isso no dia a dia ser qualquer coisa. A gente está vendo os inquéritos do golpe, enfim, tratarem qualquer coisa como golpe como qualquer coisa. E como é que faz? Como é que você vai entregar para um robô a possibilidade de escolher se um conteúdo, e veja, um conteúdo de fala, um conteúdo discursivo, o algoritmo não vai retirar a pessoa que entrou lá na Praça dos Três Poderes ou invadiu o palácio. A gente está falando de discurso. Quer dizer, é até discutível se um discurso que trata de golpe, se um discurso que fala sobre... até um discurso antidemocrático, se ele não deve ser absorvido pela democracia. Isso é totalmente discutível. Mas não, a gente vai entrar nessa subjetividade, entregar isso para um robô, se a plataforma não tira multa pesada. Óbvio que essas discussões vão ser interditadas. Como ficaria, por exemplo, o caso da Revista Oeste?
né, o ministro Alexandre de Moraes determinou aí que fosse investigada, investigar tudo que a revista publica. O encarregado do trabalho disse que não encontrou nada além de material jornalístico. Agora você entrega para uma plataforma, como é que ela vai lidar com isso? Porque o que fazia esse trabalho, né, de busca e apreensão, que viria depois, ele foi convidar em estado a recorrer à criatividade dele. Como é que um robô faz com isso aí? Ele pode ser mais criativo que o cara. E ele aponta qualquer coisa que a gente diga aqui ou publique como suficiente para bloquear. A desaprovação ao governo Lula atingiu o maior nível desde janeiro de 2024. É o que revela a nova pesquisa Atlas Intel Bloomberg, divulgada hoje. A avaliação negativa chegou a 53,7% e interrompeu a primeira queda registrada no mês passado, quando chegou a 50,1%. A aprovação, por sua vez, caiu de 46,1% em abril para 45,4% em maio. Ainda segundo a pesquisa, a avaliação dos que consideram o governo ruim ou péssimo também teve alta. Em abril, o número era de 47,7%. Agora, 52,1% disseram ter essa avaliação sobre o governo. A pesquisa foi feita com 4.399 pessoas por meio de um questionário aplicado pela internet. Os dados foram coletados entre os dias 19 e 23 de maio. Ana, cresce aí a rejeição do presidente Lula e olha que não deu tempo, inclusive, para avaliar o impacto também da crise do IOF, porque o anúncio foi realizado no dia 23 à noite, ali do aumento de imposto. Então, esta crise não pegou para esta pesquisa, mas as outras, claro, já vem aí uma avalanche desde o início do ano com a questão do PIX e outras. É porque fatos são coisas teimosas, né? A gente fica repetindo essa frase aqui do segundo presidente americano John Adams, mas é a mais pura verdade e o resumo de tudo isso. Não adianta você querer emplacar historinhas nas redes sociais e é por isso que eles precisam censurar as redes sociais quando a própria mão do governo, os atos do governo, os discursos vazios do governo, as promessas vazias do governo e, principalmente agora nas últimas semanas, o escândalo gigantesco do roubo dos aposentados, dos velhinhos, dos vulneráveis. E aí você pega parlamentares que dominam as redes sociais, como Nicolas, por exemplo. Não tem como, Paula, não tem como. Você pode colocar o discurso que for ali, inclusive Deus esperou que eu fosse presidente para trazer água para o Nordeste, que a realidade é outra. Não tem como. É como a primeira-dama, pode falar que é inteligente, que é elegante, mas quando abre a boca e se apresenta, é o oposto. É a realidade. Não tem jeito, não tem como brigar com a realidade.